graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Quero convidar os irmãos e os amigos a nós meditarmos em 1 Coríntios 10 e o versículo 4, que diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu quero dizer para os irmãos e os amigos que a água é o líquido mais precioso na terra. Nada pode substituir a água. Nem a água de coco, ela tem condições de substituir a nossa água potável, H2O, né? E sabemos que é preciso nós termos o cuidado para tomarmos uma boa água, né? Porque uma água contaminada, ela é um problema para o corpo do ser humano, até porque no corpo das crianças a ciência diz que é 85% de água, né? Mas das pessoas adultas, dependendo da idade, 75%, 80% de água, né? E é importante que a água que nós cheguemos a beber seja uma água pura, né? Hoje estão dando o nome aí de água alcalina, né? Uma água até que cura as doenças, né? Limpa, né? Água pura. Então a água ela é fundamental. E como nós estamos nos últimos anos de tudo chegar a um desfecho, né? O mundo está muito poluído, né? Até mesmo os mares e tudo. E água potável, hoje ainda até tem uma certa facilidade ainda de encontrar. Mas daqui a 30, 40, 50 anos, vai ser, se Jesus não vier daqui para lá, vai ser artigo de luxo, né? Coisa que... E a água é fundamental, né? Para o nosso corpo, até porque 75% do nosso corpo é água, né? É água. Então, uma água saudável, ela cumpre o papel dela no nosso corpo, de nos nutrir, hidratar, né? Fazer o papel dela, né? Sem prejudicar outros órgãos, né? E aí Deus Deus se preocupa muito com a parte espiritual do ser humano, né? E ele colocou aqui para nós em Coríntios 10 e 4, usando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo diz para Paulo, olha, claro que ele está falando sobre aquele pessoal lá, Moisés, né? O deserto, né? E ele vai e diz para nós, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. De uma bebida espiritual. De uma bebida espiritual, certo? Porque bebiam da pedra espiritual que o seguia.
e a pedra era Cristo. Aí você pode entender porque Moisés não entrou na terra prometida, né? Porque aquela pedra que os seguia era Cristo, né? E na primeira vez, Deus mandou Moisés ferir a rocha, né? Para que a água saísse e saciasse a sede do povo de Deus, os israelitas, né? Mas na segunda vez, né, se eu não me engano, foi em Mispá, ou Mispa, uma coisa mais ou menos assim, Deus disse a Moisés que Moisés falasse a rocha. Mas o povo oprime demais os líderes, ao ponto de os líderes perder a noção, né, da coisa aí. Moisés perdeu a noção, né? E ele foi, podendo obedecer a Deus, mas o povo oprimia, né? Então ele falou, no lugar dele falar a rocha, ele feriu a rocha. Mas ele não podia ter ferido, porque ele já tinha ferido uma vez, para dar vida ao povo, porque a água é vida, né? Então Cristo não podia ser ferido duas vezes, né? Então Moisés falhou nisso, né? Por causa do povo, né? Deus o perdoou até porque ele, antes de Moisés morrer, ele levou Moisés e mostrou toda a terra de Canaã, tudo para ele, né? Depois mandou ele morrer por causa desse fato de ele ter pecado contra Deus, né? Nesse episódio em que ele feriu novamente. E aquela pedra, ela representava Cristo, né? E Cristo não pode morrer duas vezes, ser ferido duas vezes, né? Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse para a igreja de Coríntios que essa situação era uma situação bem delicada, né? E eles beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia, e essa pedra era Cristo. Porque a água é indispensável. Agora, é necessário que nós não tomemos qualquer tipo de água, cisternas rotas, né? Águas que não é purificada, alcalina. Agora, as coisas espirituais, ou materiais, aliás, sempre ela explica as espirituais, né? E as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Cristo, é a coisa mais espiritual e mais importante. Na verdade, o Evangelho é espiritual e importante. E Deus comparou esse Evangelho como água, quando Jesus disse: quem tenha sede, vem a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, né? Claro que ele estava falando do Espírito Santo, né? A água é super importante para o ser humano, biologicamente falando. Como o Evangelho é super importante, ainda muito mais, 1000 vezes mais, nós não sabemos nem quanto, é mais importante do que a água, H2O. E Deus
enquadrou, né, o Evangelho, comparando-a com água. Agora, nós temos que chegar a esse Evangelho com a pureza de coração, né? Com o desejo extremo de sermos purificados com água limpa, ou seja, água alcalina, água pura, né? Que não adoece as pessoas, faz é curar as pessoas. Agora, o Evangelho é tão necessário todos os dias, como precisamos ser hidratados com a água H2O todos os dias, precisamos ser hidratados com as boas novas de salvação, com o Evangelho de Jesus Cristo. Se tomarmos ou bebermos um Evangelho misturado, né, mesclados de ensino impróprios, estaremos bebendo água contaminada, né? Por isso que Paulo diz que qualquer outro evangelho, qualquer outra água espiritual que fosse ministrada, Paulo disse, olha, que seja nada, é maldição. É maldita, né? Uma água que não é pura, não está na condição para o consumo. A água, ela é a bênção para a humanidade, principalmente para o povo do sertão. Pense no Evangelho. Se a necessidade do Evangelho é muito mais importante do que a água H2O. Agora o Evangelho ele só presta se for puro, né? Evangelho puro. Para isso, em primeiro lugar, nós temos que estarmos na palavra de Deus, né? Ler diretamente a Bíblia. Quantas vezes você puder ler a Bíblia, leia. Procure entender a palavra de Deus. Beba esta água. Ora, o profeta Jeremias já falava a respeito disso, né? A respeito de um povo que não se interessava pelas coisas de Deus, pelas bênçãos de Deus. Mas entenda, quando uma pessoa toma uma água ruim, contaminada, ele faz mal a ele mesmo. Quando uma pessoa decide ouvir e praticar um evangelho falso, que não é verdadeiro, ela está fazendo mal à própria alma dela. Então é muito importante nós termos um conhecimento profundo da Bíblia, para termos um entendimento perfeito, porque quando alguém ministrar a você, você tem um paladar espiritual para discernir a qualidade da água, né? No caso, espiritualmente, quando o evangelho for pregado, você tendo o conhecimento do mesmo, o Espírito Santo para discernir dentro de você, você não recebe aquela água misturada, né?
Quem deixa de aprender e absorver o verdadeiro evangelho, que ele não é frouxo, ele não é largo, está desprezando o manancial de águas vivas, como diz o apóstolo Paulo. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, quem faz isso comete um mal muito profundo, em primeiro lugar contra si mesmo. Depois que ele vai sair ministrando e ensinando a outros, e ainda vai ajudar outras pessoas a ficarem em situação difícil. Ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade grande. E a água que simboliza Cristo, ela exige muito, sabe? Porque Jesus disse que, primeiro que ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Depois ele disse que o caminho é estreito. O caminho é estreito, não é um caminho largo. O caminho estreito é simbólico aí, significa que servir a Cristo, você tem um alinhamento e não pode fazer o que quiser. Você não pode pregar um evangelho aberto, né, escancarado, para a pessoa decidir o que pode e o que não pode fazer, porque isso quem decide é a palavra de Deus. E aqui está em Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Agora, por que Deus está tão preocupado que nós bebamos dessa água espiritual, que é Cristo? Porque espiritualmente só existe ela. Não existe outra bebida espiritual ou comida espiritual pura para o ser humano espiritualmente se alimentar. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a água da vida. Então nós entendemos com isso que a preocupação de Deus está em a gente não se contaminar com um evangelho que não é puro, representado pelo pão e pela água, que simboliza o reino de Deus. E nós sabemos, irmãos e amigos, que hoje tudo que existe verdadeiro tem o falso, né? Tem o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Tem o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existe também o Deus falso, que é o Deus desse século, Satanás. Então assim existem os anjos verdadeiros e os anjos falsos, que são os demônios. Né? Existem os dons e os ministérios, que Satanás pode imitá-los, né? Mas quando nós bebemos e temos a preocupação de bebermos uma água pura biologicamente, o seu corpo agradece e vai ter uma saúde muito boa, né? Do mesmo modo, é o evangelho puro. Que Deus, cada dia, nos ajude
a bebermos desta água, né? Desta bebida espiritual. O versículo diz, ó, 1 Coríntios 10, 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Que bênção, né? Beber de Cristo é uma bênção para as nossas vidas. Não nos afastemos da palavra de Deus. Cuidado com as pessoas que vão ser professores, instrutores de vocês da Bíblia Sagrada. É preciso ter muito cuidado, porque beber da água contaminada através de um ensino, de uma interpretação errada, é um problema sério para o espírito, né? Mas que Deus nos abençoe a cada dia e que nós tenhamos o apreço, o desejo e o prazer. Como Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, em Mateus capítulo 5. Que você cada dia tenha fome e sede de Deus. E quando você vai se alimentar em qualquer restaurante ou em qualquer casa, a primeira coisa que você procura é ver como aquela comida foi feita, né? Com qual água foi feita. A higiene, né? E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então também espiritualmente, tome cuidado de quem você vai ouvir. Por isso, o meu conselho é ler a Bíblia tantas quantas vezes você puder. Aí assim você vai convencer o Espírito Santo, a Jesus Cristo e a Deus, de que você não quer ser enganado. E Deus começa a dar a você uma interpretação. Deus faz você, no seu espírito, ver se a palavra que está sendo ministrada, ela é uma água alcalina, né? É um evangelho puro, ou se é um evangelho mesclado, né? De interpretações errôneas. E assim, Deus nos abençoe a cada dia, e que nós possamos nos encher dessas verdades maravilhosas para podermos discipular e trazermos mais vidas para os pés do Senhor Jesus, né? Com esta água alcalina, esta água viva, esta água pura. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a água viva nas nossas mãos e no nosso coração, se quisermos. Na nossa mão nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E no coração nós vamos tê-la, né? Quando nós a praticarmos. Em o nome do Senhor Jesus, tá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, certo?